isso que tá. Aí, foi. Tá bem. Então, posso começar? Só vou apresentar o pessoal, tá, Fê? Vou apresentar um pouquinho a mini bio de vocês. Bom, gente, bom dia, né, a todas, todos e todos que estão aqui com a gente para esse novo dia do curso de extensão. Hoje a gente vai ter a presença da Fernanda Guadagnini, a gente vai ter a presença do Camilo e da Dária Barroso. Vou apresentar um pouquinho da mini bio para todo mundo se conhecer. E aí depois a gente segue, então, com a fala da Fê, em seguida do Camilo e da Dária. Bom, a Fernanda Guadagnini, ela é assistente social pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em atenção básica, mestre em psiquiatria e ciências do comportamento pela URGS, doutoranda em medicina e ciências da saúde pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente ela é assistente social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e atua principalmente no ambulatório geral, no programa transdisciplinar de identidade de gênero, no programa de anomalia de diferenciação sexual e programa de cirurgia bariátrica, e é professora da residência multiprofissional em saúde do Núcleo de Serviço Social. É pesquisadora na área de parentalidade e infertilidade e planejamento familiar junto com a população transexual. Camilo é piauense de nascimento e alma, crescido no Maranhão, morador de São Paulo pela força da gravidade, quase ator, médico pela Universidade Federal do Maranhão, psiquiatra pela residência de Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, através do Hospital Geral de Carapicuíba, travesti pelo CFM e transmasculino, um tanto feminino por ele mesmo, psiquiatra de postinho, do Núcleo Trans, de Taboão da Serra, professor convidado da pós-graduação de atendimento clínico das diversidades sexuais e de gênero e colaborador voluntário do Núcleo Trans Unifesp. A Dária é médica, ginecologista e obstetra, doutoranda em saúde pública da Amazônia Fiocruz, mestre em IST, especialista em reprodução humana, ginecologia, endócrina, cirurgia minimamente invasiva e endometriose, sexologia clínica e professora da Universidade do Estado do Amazonas. Ela coordena o ambulatório de diversidade sexual e de gênero da Policlínica de Codajás, é coordenadora do Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Assistência Integral à Saúde LGBTQI+, da Universidade do Estado do Amazonas. Então, gente, agora todos apresentados, vou passar a fala para a Fernanda. Lembrando que nos nossos últimos 30 minutinhos de aula a gente vai ter um espaço para perguntas, então vocês podem abrir o áudio, perguntar direto para os professores, e qualquer coisa fiquem à vontade para nos mandar aqui pelo chat. Boa aula, pessoal! Tá bem, então. Queria agradecer, né, o convite, acho que é um espaço extremamente rico, assim, até ventilou de eu tentar participar de todos os encontros, não foi possível, mas assim, imagino que hoje a gente vai aprender bastante e trocar, né? E o ruim, mas bom da questão online, a distância que nos permite vários territórios e aprender mais, ter mais trocas. Então, a Stephanie já apresentou, né? Eu sou Fernanda, eu trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Vou trazer algumas questões de barreira no acesso à saúde, muito das reflexões e, enfim, barreira, facilidade, acesso, em volta dessa vivência junto das pessoas que ali são atendidas, né? Eu aprendo muito naqueles espaços, em atendimentos individuais, nos grupos, então vou trazer um pouquinho dessas questões. Vamos ver aqui que não está passando. Agora vai. Estou com o celular para câmera e o computador para o áudio. Então, por isso que pode
tá duas Fernandas aí. O Protig, então, existe desde 1998, né? Como eu trouxe, vou trazer a questão do atendimento à população trans, atendimentos individuais em grupo, algumas vinhetas e depoimentos, sem caracterizar, né, quem está ali falando, e tive autorização para trazer essas falas, tá? A importância, né, então, de uma escuta ativa. Eu trabalho com os alunos, né, estagiários e residentes, sobre a importância de a gente escutar muito mais do que responder, assim, nos atendimentos, e estar atento, né? O respeito ao nome, que é algo que impacta diretamente em questões de autoestima e facilidades no acesso, vínculo. Sempre que estamos ali abordando algumas questões, deixar a pessoa à vontade para responder ou não, e nunca penalizar quando não tem algum vínculo familiar, né? Isso é fundamental, assim, e são avanços, né? Não é algo que vem da noite para o dia, assim. Bom, não tem mais o vínculo com a família, por algum motivo, tudo bem, a gente procura entender como é que está a rede de apoio, amigos, serviços, e inclusive fortalecer naquele ambiente essa rede, com vistas a auxiliar no processo, né? O Protig, ele é um atendimento voltado às pessoas que desejam, enfim, o acompanhamento hormonal e posterior às cirurgias. Então, é um longo período que a gente passa a se encontrar e ter todo esse tempo para organizar, para auxiliar. As pessoas chegam, então, pela atenção básica, aí entra um pouquinho do acesso, né? Atenção básica, vai no postinho, pede o encaminhamento e leva anos, tá? Então, até chegar no postinho já é algo difícil, muitas vezes. E aí, quando chega, é isso, nosso país acaba, o Protig atende o país todo, é muito distinto, as informações não são claras, às vezes, sobre os encaminhamentos, e a pessoa acaba ficando ali esperando por muito tempo. Chegando no Protig, é feita uma avaliação inicial, avaliação sociofamiliar, quando possível, né? E às vezes é teleatendimento, às vezes não existe, enfim. Não. E a avaliação social também é o acompanhamento com o endocrinologista, os grupos e discussão de casos, para daí então acontecerem as cirurgias. O tempo, assim, desse acompanhamento, em média, 5 anos, tá? O hospital de clínicas oferece uma cirurgia para homens, uma para mulheres por mês. É muito pouco pela demanda que a gente tem. A luta que se opere mais, mas também que outros serviços abram, né? E aí, claro, em diversos territórios, para que as pessoas não fiquem tanto tempo esperando. Então, um pouquinho, né, claro, puxando para o serviço social, coordeno grupos, né, a gente faz os atendimentos multiprofissionais, a equipe, então, serviço social, psicologia, enfermagem, psiquiatria, articulação com a rede, com muita frequência, e aí ONGs, UBS, o que for necessário, escolas, algum local de trabalho, a gente acaba articulando situações de atendimento às questões de violência, né, com frequência,
violência doméstica, violência sexual, tentativa de suicídio, e aí a gente atende, acompanha e encaminha. Nos grupos, eu tenho muito carinho por esse espaço de grupos, né? É um espaço onde eu aprendo muito e é muito interessante, assim. E a gente sempre começa pactuando ali o sigilo, né? Que as questões que a gente fala ali ficam ali. A ideia de estimular que todos possam levar assuntos e coordenar, né? Acaba que o profissional está ali como, enfim, para auxiliar no processo, mediar esse encontro, mas todos levem, em alguns momentos a gente também acaba levando, propondo assuntos que envolvam o universo trans. Então, é um espaço que nos garante a escuta, a mediação, um acolhimento, né? E a questão de relações, né? O hospital exige para todos os pacientes, não só para o TIG, que quando vai, por exemplo, internar para uma cirurgia, tenha um acompanhante maior de idade. Nem todo mundo tem e mora, não sei, em outro estado, em Santa Catarina, em Brasília. E aí, ali naquele espaço, a gente constrói laços onde uma acolhe o outro, né? E acompanha, então isso facilita bastante. Os grupos contribuem com o fortalecimento de vínculos, autoestima, o respeito à diversidade de opiniões e à coletividade, né? Cada pessoa tem uma vivência, tem uma história. Aqui, algumas fotos, os grupos acontecem em uma sala minúscula de atendimento, então, em torno de 10 a 12 pacientes, né? São separados, homens e mulheres. A terceira foto ali foi um encontro de final de ano que a gente fez amigo secreto e aí juntou. Toda segunda tem grupo. O grupo são encontros mensais, então a gente juntou de uma segunda-feira os homens e as mulheres, daí num espaço maior. Em alguns encontros em grupos, a gente também aborda a questão, né, de barreiras e facilidades, e aí acabei pedindo autorização e trouxe algumas falas, né? Esse foi um encontro de mulheres, então, onde o assunto foi barreiras ou facilidades para acessar os serviços de saúde, até porque é muito recorrente, assim, a pessoa procura estar com uma dor de cabeça muito intensa, não sei, por exemplo, procura o posto de saúde, não, mas tu é paciente do Clínicas, do Protig, tu tem que ver isso lá, né? Um descaso, assim, porque, bom, o Clínicas é a atenção terciária, e a gente não dá conta também, e aí gera uma angústia geral, né? E é uma dificuldade, né? Essas portas que vão se fechando. Então, aqui uma mulher em torno de 40 anos, ela utiliza o SUS apenas para acessar a cirurgia. Os demais serviços utiliza o plano de saúde concedido pela empresa em que trabalha. Não é tão bom. Relata que um médico a apertou e a machucou realizando o exame após tentar encontrar seu útero. E aí ela falou, né? Mas doutor, eu não tenho, sou uma mulher trans. Também relata que teve uma experiência negativa com o endocrinologista, onde a mesma afirmou que não sabia como lidar e o que receitar a ela. Uma endocrinologista, né, do plano, ela procurou para ter orientações, então também a gente escuta com muita frequência a automedicação, os silicones ainda com as bombadeiras, e aí que vai para o pé, né? Todas essas intercorrências em função
das dificuldades de acessar serviços. Se o médico não sabe, ele pode estudar. Isso com relação a endócrino, né? Eles não estudam isso da parte trans, né? Eu acho, pelo menos. Então, elas mesmo ali estavam refletindo sobre as dificuldades e, assim, claro, aqui foram questões médicas, mas claro, o Clínicas é um hospital-escola, a gente tem muita proximidade com a universidade. O serviço social também não, a minha graduação não vi nada sobre população LGBTQIA+, então a gente ainda precisa ampliar, né? E aí eu trago também sempre o fato de ter residentes, enfim, eu era muito resistente, porque eu acho, às vezes, algo muito invasivo, muito curioso, e aí eu tinha um pouco de restrição. Agora, com cautela, e se vai ficar por pelo menos 1 ano ali, contribuindo com o espaço, porque também tem a questão do vínculo, né? Os residentes chegam, ficam 3 meses, se vinculam com o paciente, se vincula e aí troca o residente. Por mais que se tenha o registro no prontuário, o vínculo não se estabelece, acaba dificultando esse acompanhamento. Então, aqui outra mulher trans, ela acho que uns 45 anos, né? E ela também traz experiências positivas e negativas com a rede, pontuando que alguns médicos fechou minha câmera, agora voltou, faziam cobrança referente à retificação do nome. Aí ela conta, quando entrei na sala, o médico perguntou se meu filho ia demorar muito para chegar. E aí ela disse, doutor, olha a data de nascimento, sou eu. A questão de como chamar, de ter alguma atenção, os homens vão para o atendimento com a ginecologista, que é uma área do hospital feminina, então eles sempre estão com a namorada, com a mãe, para conseguir não passar por constrangimento também ali, né? Relata que os médicos ficam constrangidos em examinar e até em tocar com o estetoscópio no peito. Também correlaciona com a experiência em que teve uma infecção urinária. Eu, como mulher trans, sabia que teria que ser examinada lá embaixo. Ele foi muito profissional aquela hora, dizendo que para eu não esquentar e ficar tranquila que ele era profissional, colocando a necessidade da confiança, verbalizando que em alguns momentos a gente se põe na ignorância, se resguardando por ser trans. Então também veio essa questão, né? Claro, por uma série de violências, de portas fechadas, às vezes se sofre antes, se cria um medo para acessar o serviço de saúde. Então, algumas reflexões, né, referente às barreiras, né, população trans. Depois a gente faz o comentário que eu li ali, que alguém colocou. É no final, pode ser? Tá bem. Questões, então, de violência, vulnerabilidade, insegurança, depressão, desemprego, abandono, preconceito. Então, as barreiras no acesso a serviços pela população trans têm várias faces e fatores, né? Sociais, emocionais, econômicos, legais, de saúde. A questão do estigma e discriminação, né? E aí, em vários âmbitos da sociedade, enfim, no trabalho, instituições educacionais, serviços de saúde também.
a falta de conhecimento dos profissionais da saúde, e aí eu acho que conhecimento, mas de vontade, assim, eu fico muito angustiada quando ainda no clínicas chamam para discutir uma situação lá da internação geral, que internou uma travesti e não sabem, assim, pô, mas é uma paciente, vocês vão atender, não tem, né? E então gera ainda um desconforto em alguns locais onde são ali profissionais da saúde e que tem que atender pessoas, ponto, assim, em alguns momentos. E aí é difícil a gente abordar, porque vai dando uma certa ira nesses espaços, né? Mas, bom, quando chamam ainda estão preocupados, enfim. Então, questões legais e burocráticas, né? A questão do nome também é super importante a gente perguntar se não tem retificação, bom, como é que tu quer que eu te chame, poder respeitar essa questão. O acesso limitado pela falta ainda de tratamentos, né? E até mesmo a questão do acesso à medicação, tratamento hormonal, aqui o Clínicas não fornece os hormônios, então fornece a receita e os exames, mas o paciente tem que comprar, então ainda é bem ruim. A falta de suporte social, familiar, também acaba, né, direcionando, sendo uma barreira. A questão geográfica, alguns locais não têm nem ambulatório, não têm o acesso à informação, isso até mesmo no Rio Grande do Sul. Acho que a gente vem avançando, participo também do Comitê de Saúde LGBT do Estado aqui, abriram ambulatórios T, né, não só com vistas à cirurgia, abriu no Hospital de Rio Grande com vistas à cirurgia, mas temos ampliado ainda em passos lentos, mas vejo que as coisas vão melhorando e também o espaço dos grupos acaba tentando motivar, assim, de que todos nós, né, temos que lutar e compor esses espaços, comitês, discussões, para realmente se concretizar o que é demanda real. Então, questões de saúde mental, né, depressão, ansiedade, ideação suicida são questões que geram um isolamento social, um sofrimento também. A violência e o preconceito, né, acaba ocasionando medo de violência, e aí dificulta o acesso. Para superar essas barreiras, então, é importante um esforço conjunto de profissionais da saúde, formuladores de políticas, ativistas de direitos humanos e comunidades trans, e assim que as pessoas se unam, né? Que os espaços se encontrem para poder pensar e falar e construir e criticar positivamente para que seja construído da melhor forma, né? O próprio Protig, ele é um espaço que antigamente os encontros, os grupos, eles eram semanais, então toda semana uma galera nessas salas minúsculas, enfim, se tornavam grupos não produtivos, não um encontro de fortalecimento. E aí, por reivindicações dos pacientes, bom, se tornaram quinzenais. As pessoas têm que trabalhar, as pessoas vêm de longe. Bom, vamos fazer mensais, então, né? E assim a gente vai tentando facilitar. Então,
a importância de ser acessível e acolhedor, né? E entender as diferenças. Como é que tá o tempo? Curto? Temos ainda uns 10, 15 minutos. Eu vou passando rápido, então, abordo questões de preconceito, né? E aí, bom, como estratégias para lidar preconceito em várias, na escola, família, trabalho. Aí, sofri situações de preconceito, principalmente antes da transição, e como estratégias para lidar, tentava esquecer. Questões de violência, tive uma tentativa de suicídio, fiquei internada daí, foi quando eu estava fazendo a transição. Trago bem breve o que eu já citei, né? A importância do nome, de respeitar, evita barreiras, evita constrangimento, contribui com autoestima, com vínculo, então é algo extremamente importante. Já também falei, mas não custa perguntar como é que tu quer que eu te chame. Alguns dados, então, né? A gente sabe que o Brasil ainda é um país extremamente violento. Vou passar rápido, determinar alguns, mas são falas que nos mostram, né? Todos essas multifacetas que eu trouxe relacionadas às barreiras e que reforçam a importância do acolhimento, do respeito. Então, uma paciente que não é Amanda e não tem 35 anos, mas tive uma infância que se resume em abuso sexual, drogas, álcool, psicopatia. Sofri abuso sexual dos 9 aos 11 anos e sinto que interfere nos meus relacionamentos até hoje. Meus parceiros são abusadores. O abusador era meu vizinho, me chantageava. Minha mãe era viciada, foi assassinada numa boca. Vivo sozinha desde os 28 anos. Sempre estive sozinha. Minha infância me deu uma rede de patologias. Quando eu contei para minha mãe que eu era uma menina, ela me expulsou de casa. Eu tinha 13 anos. Minha avó me chama pelo pronome e nome social, já minha mãe não. Eu não falo mais com a minha família há anos. Aí aqui, olha, doutora, um pai de um paciente, né? Eles chamam doutora por estar ali naquele ambiente, aí é uma outra discussão. Enfim, mas eu não entendo nada disso daí. Meu filho é meu filho e sempre vai ser. E aí, no mesmo dia, eu atendi um outro paciente onde a mãe é uma profissional da saúde aqui em Porto Alegre, da rede municipal, enfim. E eu perguntei para o paciente: tu gostaria que eu ligasse para tua mãe ou para alguém? Eu ofereci, né? E ele disse sim, mas te prepara para o que tu vai ouvir. E aí, sim, eu liguei, me apresentei, né, como sendo do Clínicas, e ela me botou a boca. Isso é coisa do demônio, eu não quero falar com vocês. Então, foi bem... É um mix de sentimentos, assim, e a gente pensa o como é para essa pessoa, né, onde a mãe traz isso para uma desconhecida por telefone e o quanto não passou. O paciente. E aí aqui outra paciente, eu não entendia porque via meninos e queria ficar com eles. Aí eu tinha uns 12, 13 anos, queria acabar com a minha vida, porque achava errado o menino gostar de menino. Lembro até hoje da faca que eu peguei para tentar me matar. Tinha o Cabo Verde. Tentei me negar até os 14 anos, mas é mais forte que a gente. Vamos.
Tive uma infância boa, mãe protetora na escola, foi tranquilo. Sofria bullying, mas meu irmão me protegia. Na adolescência, mudei de escola, tinha um guri que pegava no meu pé, eu resolvi agir, tirei uma cadeira na cabeça dele. Nunca mais me incomodou. Eu trabalhava desde os 13 anos, aos 15 comecei a transição, aos 18 me demitiram, aos 15 daí iniciei na prostituição. Morei por 10 anos na Europa, como muitas. Sofri muito, apanhei e tomava remédio para ter ereção. É muito trauma que a gente carrega. Aí aqui, acho que essa imagem representa, né? Sou trans e existo, resisto. Essa paciente autorizou, enfim, Boa também. tarde, meu nome é Cassandra Walter, sou de Caxias do Sul, sou uma trans, tá? Em procedimento de fazer a cirurgia, tá? Minha infância, meus estudos na minha infância foram tumultuados, porque eu pude só terminar até o primeiro ano do ensino grau, porque eu tinha muito preconceito no colégio, com meus outros colegas, e tinha muito bullying, aí eu tive que desistir de estudar. E para mim poder trabalhar, eu tive que fazer cursos e sou cuidadora de idosos, tá? E para mim está sendo ótimo, porque muitas oportunidades estão aparecendo na minha vida. Não tenho problema para não conseguir emprego, porque eu estou conseguindo. E muitas conseguem, é só ir à luta. Obrigado. Aqui, mas Meu nome é Lilian, tenho 43 anos, moro na cidade de Rio Grande. Então, eu comecei a transicionar aos 13 anos de idade, aos 16, 17 já tinha feito minha transição 100%. Sempre tive dificuldade, principalmente na minha adolescência, nas escolas, onde sofria muito preconceito, apanhava, os professores não se envolviam porque a culpa era sempre nossa, nunca do agressor. E eu venho de uma geração bem diferente das de hoje, venho da geração dos anos 80. Mas sempre tive o apoio da minha família, da minha mãe, do meu pai. Sou formada cabeleireira há 30 anos, trabalho, mas aqui na minha cidade não tem inclusão para pessoas trans. E tenho muitas amigas minhas que passam por muitas dificuldades na vida, onde a sociedade já fazem mal vista. Nós somos pessoas, nós somos corpos que as pessoas elas sexualizam muito, onde nós só serve só para como se nós fôssemos bichos da noite. E não é verdade. Somos qualificadas para muitas coisas. Tenho amigas que são psicólogas, outras se formando em direito, mas mesmo assim é muito difícil para elas conseguirem trabalhar. E não é fácil, não é fácil, nada fácil. Mesmo que as coisas estão melhorando, hoje em dia a gente percebe que as coisas... Desculpa. E agora, aqui. Então, eu trago elas porque é isso, elas é quem muito das minhas falas aqui acabam sendo das situações que a gente vai ali, entende, aprende, né? Assim, aprende, são lutas contínuas para sobreviver, para existir, para acessar a saúde, então é uma reflexão. Eu trouxe aqui uma música, eu gosto também da questão cultural, de tentar um tema pesado, né? Assim, eu não sei se vocês conhecem Nick Cruz. Sim? Então eu pulo.
Eu acho que a gente pode ouvir depois, Fernanda. A gente anota aqui e ouve depois. Tá bem, isso aí. Estou finalizando, então, né? Eu acho que é bem importante a gente aprender, assim, e que entender e respeitar, assim, o respeito é a base, né, para construir e romper essas barreiras que ainda existem. Meu e-mail, eu fico à disposição, enfim, bem tranquilo. Essa imagem eu gosto muito, foi construída pelo grupo dos meninos e para um evento no Clínicas eu tenho motivado assim, e tá super legal, porque são pessoas muito parceiras, o vínculo que a gente constrói de anos, né? De bom, vamos fazer uma imagem para colocar no dia tal, e aí tudo se efetiva, e queriam fazer uma peça de teatro, mas eu não entendo muito e também não tem muito ninguém. Aí elas fizeram um videozinho para a gente passar no hospital para outros profissionais. Então, as coisas vão caminhando e essa parceria coletiva, assim, né? Então, é bem legal. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, Fernanda. Foi muito boa a apresentação. Acho que tu traz pontos muito importantes, né? Principalmente relacionado à questão da formação profissional, né? Os dados relacionados à população trans. A gente vai abrir um espaço no finalzinho ali para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas agora eu queria dar 2 avisinhos. Um deles é que, infelizmente, a Dália não vai poder estar com a gente hoje, ela teve um imprevisto, né? Então, a gente vai seguir agora com o Camilo Miranda, então vai fazer a apresentação dele, e no final a gente abre de novo para as perguntas e faz para vocês dois, pode ser? Então tá, beleza, pessoal. Oi, vou tentar compartilhar aqui a tela. Vocês estão me ouvindo? Ué, por que não está abrindo? Calma aí. Que não está. Eu não sei, está aqui aberto para mim, mas por algum motivo não está aparecendo. Deixa eu tentar abrir aqui de outra forma para ver se vai. Não está aparecendo essa opção do compartilhamento dessa tela especificamente. Espera aí. Vou tentar fazer uma gambiarra aqui, calma aí. Agora acho que vai. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Eu só não sei se ficar... eu vou tentar colocar em tela cheia, mas eu não sei se eu vou manter por um motivo, porque às vezes quando eu boto em tela cheia não aparece, eu não consigo ver mais nada. Só a tela. E aí, já aconteceu... Deixa eu ver se vai dar certo. Não, vai dar certo. Porque já aconteceu, gente, de uma vez na pandemia. No começo a gente usava outros tipos de plataforma, né? E aí eu fiquei, tipo, uma hora e meia dando aula para ninguém, porque caiu o negócio, eu não vi, a tela estava cheia e eu segui. E aí foi, quando terminou a aula, fazia 1 hora que eu já tinha caído. Então tá bom, vamos lá. Me apresentar, né? Eu sei que o pessoal já falou, mas sou Camilo Miranda. Eu brinco, quem já viu alguma apresentação minha, já me escutou falar isso, porque antes, no começo, comecei a dar aulas e palestras e tudo, principalmente na época da pandemia, né, que a gente, enfim, começou a ter mais essas coisas online e tudo. E no começo eu não falava, não me apresentava, não dizia que eu era uma pessoa trans no início, porque eu achava que todo mundo já sabia. Eu estava
iniciando a hormonização também, enfim. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a me apresentar assim, principalmente depois que teve era o dia da visibilidade trans, né? Então eu fiz uma postagem no Instagram, uma foto minha, com a bandeira trans, no dia da visibilidade trans, com a legenda falando sobre a visibilidade trans, hashtag trans, meu Instagram chama psiquiatrans, enfim, trans. E aí uma pessoa comentou assim, eu não entendi, ele é trans? Então, acho que a partir desse dia acho que é importante eu falar, sim, eu sou uma pessoa trans. Como é que eu consigo passar por aqui, pessoal? Deixa eu fazer aqui. E para a gente falar um pouquinho aí sobre, né, essas questões, esses determinantes psicossociais. Peraí, que eu acho que eu abri o slide errado, calma. Mas eu vou fechar aqui e abrir o outro. Porque a gente já viu várias coisas bem interessantes, né, desses determinantes, e eu quero entrar em algumas coisas, quero falar para vocês de umas questões um pouco mais gerais, para a gente começar a entender por que isso impacta, né? O que isso vai realmente impactar na saúde da população trans. Agora sim. Mudou aí para vocês o slide? Mudou sim. Tá. Para mim tá tudo preto, mas vou confiar que vocês estão vendo. Não, a gente está enxergando, sim. Tá. Então, para a gente falar, então, dessa saúde psicossocial e nas barreiras de acesso, né? Eu acho que é interessante a gente pensar, inicialmente, em que é saúde, né? Porque quando a gente fala de saúde, muitas vezes a gente divide um pouco na nossa cabeça o que seria saúde física, o que é saúde mental, né? Que, na verdade, é nada mais do que uma divisão didática. A gente poder reforçar a importância, por exemplo, de dar atenção para questões mentais, por exemplo, para a gente não achar que, que aquilo é menos importante, ou que é frescura, ou que é bobagem. Mas não existe, de fato, uma saúde separada, né? O conceito que a gente tem de saúde, né, feito aí pela OMS desde 1948, então não mudamos, porque realmente é isso. Saúde é esse estado completo de bem-estar físico, mental e social, né? E não só ausência de doença. Então, não é simplesmente não estar doente, não ter um diagnóstico de uma doença. É um completo estado de bem-estar físico, social e mental. E é tudo junto. Eu sempre brinco também que a gente fica com essa cara quando a gente fala assim sobre saúde, porque acho que a gente pensa, bom, se saúde é esse completo bem-estar físico, social e mental, ninguém tem saúde, né? Como é que eu vou estar em um estado completo de bem-estar? Mas, na verdade, a ideia dessa definição e tudo é a gente entender que é algo complexo, né? E não focar aí realmente só nessa ausência de doença, né? A gente entender que a nossa saúde passa por determinantes sociais. Isso também é extremamente relevante, né? O que são esses determinantes sociais? Então, né, a OMS coloca que eles são, enfim, as questões que estão relacionadas às condições que uma pessoa vive e trabalha, e isso vai impactar na saúde. Então, fatores econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos, eles vão influenciar, né, obviamente. E eu falo para os meus pacientes assim, mesmo que você tenha, de fato, uma doença, né, um problema de saúde, a forma como você vai vivenciar e os sintomas que aquilo vai te causar, provavelmente vão ser diferentes dependendo do contexto que você tiver. Então, se eu deprimir, minha depressão provavelmente vai ter sintomas e uma apresentação diferente do que, sei lá, talvez uma pessoa negra, uma pessoa rica, uma pessoa, né, moradora de uma comunidade rural, enfim. A forma como aquilo vai se manifestar também vai ser diferente, porque a gente tem fatores, né, sociais, psicossociais, econômicos, culturais, que são diferentes, e isso vai influenciar. E aí, quando a gente fala da população trans, a gente tem que lembrar, por exemplo, que, dependendo do estudo que você traz, 80% a 90% das mulheres trans e travestis são obrigadas a sobreviver da prostituição, né? E não que a prostituição seja um problema,
né? O problema é ela não ser uma escolha, e sim uma obrigação, porque a pessoa não teve outra oportunidade. E isso vai impactar em outros riscos. Boa parte da população trans não tem acesso ao mercado formal de trabalho, né? Mesmo quando tem uma graduação, quando tem um nível escolar mais elevado, que é algo muito raro também, né? Pouquíssimas pessoas trans conseguem chegar, né, ao nível superior. Terminar o ensino médio, vamos falar mais para frente, já é um fator de proteção, já é algo tão complicado de se alcançar quando você é uma pessoa trans, que já é um fator de proteção por si só. Então, obviamente, isso vai impactar na saúde dessa população, isso vai diminuir renda, né, vai diminuir a qualidade, por exemplo, de moradia, de alimentação que essa população vai ter, né, de transporte, acesso a tratamentos de saúde. Então, tudo isso vai impactar na saúde da população trans. E, obviamente, a transfobia, né, direta ou indiretamente, também vai afetar nesses determinantes de saúde. E aí, quando a gente fala de transfobia, quase sempre, né, a gente lembra dessa ponta do iceberg, né? Então, os assassinatos, as agressões físicas, né, violência sexual, enfim, essas coisas que são mais gritantes. Mas existem muitas outras camadas, né, por trás disso, né, que vai desde não respeitar o nome social, proibir o uso de banheiro de acordo com o gênero, né? A gente sabe que aqui em São Paulo, o vereador mais votado esse ano, a principal pauta dele, né, ele tinha um panfletinho sendo distribuído durante a campanha, e a primeira coisa, basicamente, era proibir pessoas trans de usar o banheiro, né? Então, você está em ambientes, por exemplo, em que há piadinhas, né, em relação a questões de identidade de gênero, a idade média com que mulheres trans e travestis são expulsas de casa no Brasil é 12 anos. Né? Que futuro uma pessoa que foi expulsa de casa aos 12 anos vai ter, né? Quão difícil vai ser manter-se estudando, enfim, alcançar um nível educacional mais alto para ter um bom trabalho, né? Conseguir sobreviver minimamente, né? A chance dessa pessoa acabar tendo que, enfim, se prostituir ou acabar se colocando em risco em relação ao uso de substâncias e ISTs que a gente vai falar é muito alto. Esse tratamento desumanizado, né? Então, olhar para a pessoa trans como um objeto, uma coisa. E essa fetichização, que não é só sexual, é sexual também. O Brasil, aí, se não me engano, 16º, já perdi as contas, né? Ano seguido, é considerado o país que mais mata pessoas trans no mundo. E também, né, quando a gente vai nesses sites de pornográficos, né, de pornografia, eles geralmente fazem um levantamento assim, de conteúdos, e é possível a gente ver, né? Então, um desses maiores sites, que é o Xvideos, né, ele mostra que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans. Então, a gente tem essa questão sexual, sim, de um país que é, ao mesmo tempo, extremamente violento, mas tem esse olhar, né, erotizado para a população trans, mas lembrar para vocês quando a fetichização acontece em outros locais também, inclusive na saúde. Porque, por exemplo, né, a Fernanda citou um pouco isso, se você olha para uma pessoa trans e você, às vezes, disfarça a sua fetichização, que é basicamente olhar para aquela pessoa como um objeto e não como uma pessoa, e você olha para ela como uma curiosidade, como um objeto só de estudo, então, nossa, uma pessoa trans, quero saber como é que é, né? Como se a gente fosse, sei lá, um ET, um ratinho de laboratório. Isso também é fetichizar. Então, o cuidado que a gente tem que ter, principalmente dentro do cuidado em saúde, é uma pessoa ali. Né? Então, por mais que seja algo que eu quero estudar, que eu quero aprender, e que é importante, sim, a gente está nesse lugar de aprendizado, mas nunca ultrapassando, enfim, limites, né, de lembrar que aquela pessoa, ela tem direito também à individualidade dela, né, a não ser exposta desnecessariamente, né, então até quando eu for perguntar coisas, eu preciso ter um motivo, não é só pela minha curiosidade, porque aí eu estou só satisfazendo a mim, né, que é essa fetichização, eu uso aquela pessoa como um objeto para me satisfazer, seja sexualmente, seja minha curiosidade, seja no que for. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Porque, obviamente, tudo
né, todas essas manifestações da transfobia vão lá culminar tanto nessa baixa expectativa de vida na população trans, mas como um adoecimento no geral, né? Lembrar um pouquinho do estresse de minoria. O estresse de minoria é um modelo que vai tentar explicar por que então pessoas, né, de minorias, em especial LGBTs, né, pessoas LGBTs, têm maiores riscos em saúde mental, porque, né, toda essa lógica, né, binária, transfóbica, né, que, enfim, a saúde percorreu durante muito tempo, falava, não, essas pessoas são doentes, né, elas têm problemas, o problema é ela, né, na cabeça dela. Por isso tem mais depressão, tenta suicídio, então, né, colocando nas costas dessas pessoas o problema, como se a culpa fosse delas, o problema fosse delas. E aí a gente foi entendendo que, não, por que será que, então, 40% a 60% das pessoas trans no mundo, são vários estudos replicados em vários locais, tentam se matar alguma vez na vida? Será que é realmente um problema individual? 60% de um grupo populacional no mundo inteiro tentar ter alguma tentativa de suicídio ao longo da vida? E a gente foi entendendo, não, isso não é um problema de caráter, isso não é um problema da personalidade dessas pessoas, mas sim uma questão social. E aí, esse modelo vai mostrar para a gente que ser de uma minoria, né, numa sociedade que é preconceituosa, que, enfim, que destrata minorias, viver constantemente em estresse, viver em uma situação de estresse crônico. Então, as consequências de ser uma minoria nessas sociedades são similares às consequências de você, por exemplo, crescer num ambiente de conflito, guerra, né, que é um ambiente também de estresse crônico, né? Então, para eu entender se aquele estresse que eu estou estudando, que eu estou avaliando, é um estresse de minoria, eu preciso saber se ele é crônico, né? Não é o momento, não foi aquele dia ou aquela semana, sei lá, que passou e está resolvido, não é algo constante na minha vida. Ele é adicional aos estressores comuns da vida, então, assim, os estressores de, sei lá, ter que trabalhar, pagar conta, arrumar casa, enfim, né, os estressores que a gente entende que basicamente todo mundo tem que passar, não, eles são adicionais, é além disso, né? E eles são específicos, eles são daquela minoria. Se você não é daquela minoria, você não vivencia aquele tipo de estresse. Estou falando aqui de pessoas trans, né, como eu citei, a questão do banheiro. Uma pessoa trans vive nesse estresse de, será que eu vou sair de casa e conseguir utilizar o banheiro? Vou sofrer uma violência, vou chegar, né, como uma pessoa trans masculina, eu vou chegar num banheiro masculino e só vai ter mictório, por exemplo, não vai ter uma cabine. E como é que vai ser? Alguém vai me olhar estranho? Enfim, é um medo, um estresse, eu tenho que estar em alerta para isso, é algo constante, porque, enfim, não é só um dia na minha vida que eu vou precisar usar o banheiro, eu vou precisar usar banheiros a minha vida inteira. E esse tipo de preocupação e estresse, uma pessoa cis não passa, né? As pessoas cis não saem de casa preocupadas se elas vão poder, enfim, urinar em segurança quando elas estão em outros ambientes. E aí, as consequências dessa vivência do estresse, o que a gente sabe, assim, em termos de saúde mental, é que vivenciar estresse crônico, né, independente de qual tipo de estresse, faz uma alteração mesmo neuronal, neuroendócrina, então a gente fica mais suscetível a ter efeitos negativos em saúde mental. Então, para dar esse exemplo, para ficar mais fácil, você pega uma criança que está crescendo ali em Gaza, né, num ambiente de guerra. Mesmo que você retire essa criança depois de alguns anos que ela está ali, a chance dessa pessoa que viveu nesse ambiente, principalmente na infância e adolescência, nesse ambiente de estresse, lá na frente, ao enfrentar um novo estresse, então, sei lá, essa pessoa vai lá e passa por uma separação conjugal conflituosa difícil. A chance dessa pessoa adoecer, ficar deprimida, ter algum transtorno de ansiedade, enfim, é muito maior do que uma outra pessoa que cresceu em um ambiente de paz, que foi um ambiente sem esse estresse crônico. Então, a gente sabe que existe uma regulação ali de pró-inflamatória, interleucinas, enfim, falando aqui de parte mais neuroendócrina, que faz com que é como se o nosso organismo ficasse mais reativo para os outros estressores, porque ele está o tempo todo em alerta, falta pouco para ele transbordar, ele está o tempo todo ali no limite. Então, um novo estressor pode fazer, né, a gente se desregular, e isso impacta tanto, por exemplo, em maior risco de hipertensão, diabetes, problemas, infarto,
AVC, e em saúde mental, maior risco de adoecimento, ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, abuso de substâncias, tentativas de suicídio, tá bom? E aí, quando falando de questões específicas, mais específicas de pessoas trans, para a gente se atentar, né, dentro desse contexto, a Fernanda também comentou, não? Então, o uso de silicone industrial, fazer procedimentos estéticos clandestinos, e aí usar hormônios sem prescrição, sem acompanhamento de saúde, sem acompanhamento médico. E aí, isso aqui, pessoal, é muito importante que a gente olhe para isso sem esse julgamento que é muito comum quando chega, né? Pessoas em geral que falam profissional de saúde que estão se automedicando e já tem todo um sermão como aquilo é errado e tal. Sim, a gente tem que orientar. Chegou até a gente, vamos orientar, vamos. Mas é entender esse passado. Não é como se existisse um sistema de saúde lindo e maravilhoso, preparado para atender essa pessoa. E ela falasse, não quero, vou para a bombadeira, né? Não, ela foi ali porque provavelmente era a opção que ela tinha. Ela não tinha outras opções, né? Eu lembro da gente conversando, assim, né? Enfim, dessas rodas de conversa, e de um relato também de uma, se não me engano, foi a Rafa, que era a nossa assistente social no núcleo, e ela contando sobre o que ela conversava, porque ela trabalhou durante muito tempo com mulheres trans, principalmente em situações de vulnerabilidade, tudo. A Rafa é uma mulher trans também. E ela falava, gente, mas vocês sabem que o silicone industrial é um problema, traz risco à saúde, né? Assim, invariavelmente, em algum momento da vida, isso vai ser um problema, né? Não é saudável fazer esse uso. Por que vocês ainda usam? E aí elas responderam para a Rafa assim, eu nunca conheci uma travesti idosa. Eu sei que eu vou morrer. Por que eu vou me preocupar com uma coisa que vai me fazer mal daqui, sei lá, 30, 40 anos, se eu não tenho essa expectativa de viver isso tudo? E hoje eu estou sofrendo, e isso pode resolver meu sofrimento hoje. E eu trago isso, pessoal, é óbvio, a gente aceitar e é assim mesmo. Não, mas para a gente entender como é difícil, como é a perspectiva dessa população. Como eu falei, a expectativa de vida, muitos estudos trazem de 35 anos para pessoas trans. Né? Então, quando você coloca realmente pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, às vezes sobrevivendo da prostituição, né, tendo riscos aí de contração de IST por conta disso, o uso de substâncias, como é difícil que essas pessoas consigam ter essa perspectiva lá na frente mesmo. O problema dela é agora, é hoje, é urgente. Né? Então, como é que eu vou julgar, tipo, você tem que pensar na sua velhice, se hoje essa pessoa mal consegue sobreviver, né? Então, da gente entender isso também, né? De não julgar. Claro, chegou, vamos orientar. E aí a gente vai, né? O silicone industrial não é recomendado em nenhuma situação, né? O silicone industrial, para quem não sabe, ele é tipo um óleo, e aí quando você aplica, dá para moldar mais ou menos como você gostaria. Então, né, aumentar, sei lá, deixar o rostinho mais redondo, deixar mais bochecha, aumentar glúteo, perna, enfim, dá para você moldar mais ou menos como você quer. O problema é que ele é um óleo muito denso, então nesse primeiro momento ele fica, né, nesse formato, mas com o passar do tempo ele vai caindo, ele vai derretendo ali, porque ele é um óleo. E ele fica totalmente impregnado nas fibras musculares, então não tem como tirar, porque para tirar você teria que raspar o músculo, e aí seria um outro grande problema, né? O que dá, às vezes, para fazer é quando você tem uma região ali que ficou um depósito um pouquinho maior desse silicone, você consegue tirar um pouquinho desse excesso, tá? Mas você não vai tirar tudo, e aí isso faz com que essa pessoa esteja sempre num estado também pró-inflamatório. Ao viver no estresse, isso também. Não sei se todo mundo aqui é da área da saúde ou sabe disso, mas assim, estresse pra gente é tudo que tira a gente do equilíbrio, tá? Então, existem vários tipos de estresse, não só mental. Você fazer um corte, uma cirurgia, é um estresse. Por quê? Porque você tirou o equilíbrio daquele corpo e o corpo precisa se readaptar, tá? Então, aqui é um tipo de estresse também para esse corpo. Ter o silicone industrial, porque o corpo vai estar... É um corpo estranho que está ali. Então, ele vai sempre ter chance daquilo inflamar, de você ter maior risco de, por exemplo, ter uma trombose, de ter celulite, né, de ter, enfim, infecções naquele local, tá? Então, isso não é recomendado, mas nunca nesse lugar de julgamento do tipo, nossa, você não
não pensa ou alguma coisa assim. A gente precisa lembrar dessas barreiras, dessas dificuldades. Essas pessoas chegaram lá porque elas não puderam fazer os procedimentos, né, corretamente. Elas não tinham um local que atendesse. Elas não tinham um ambulatório. Tá? Falo desse não acesso à prevenção, que é uma outra barreira que eu acho muito importante, porque assim, os estudos com a população trans, né, são razoavelmente recentes, né? E aí, no começo, se questionava muito, por exemplo, se haveria um risco aumentado de câncer para pessoas transmasculinas, por exemplo, câncer de colo do útero, e se isso teria a ver com a hormonização, se o uso da testosterona aumentaria esses riscos de câncer. Atualmente, né, considerando todos os estudos que a gente tem, não parece ter nenhuma relação, tá? E a gente não encontrou grandes aumentos de risco de câncer nessas populações. O único aumento que a gente teve, sim, de incidência, né, de câncer foi de colo do útero, mas o principal motivo, né, encontrado para isso acontecer não tem nada a ver com os procedimentos com hormonização. Tem a ver com o fato de que essas pessoas não têm acesso aos exames preventivos. Pessoas transmasculinas não conseguem ir ao ginecologista. Por quê? Porque o ginecologista, em geral, né, o ambiente é feito para mulheres, tudo no feminino. Essas pessoas, né, que têm uma identidade de gênero masculina não têm nome respeitado, não têm gênero respeitado, passam por constrangimento, não conseguem se sentir confortáveis e não vão. E mesmo, e aqui eu faço um adendo, assim, mesmo em alguns serviços que atendem população trans, tem um outro fato que a gente não pode esquecer. Não é porque a pessoa é trans que ela é hétero, né? Então, assim, você pode ter um homem trans gay, ou um homem trans bissexual, ou um homem trans hétero que se relaciona com uma mulher trans que não fez cirurgia. Enfim, a gente, o modelo binário, na mesma hora, acha, não, se você é uma pessoa trans, né, você é um homem trans, logo você vai se relacionar com mulheres cis, ou você não vai receber nunca penetração vaginal. E não é assim, né? Não tem, tudo que vocês pensam que existe para uma pessoa cis, existe para uma pessoa trans. Então, se existem homens trans gays, bissexuais, enfim, não existe homens trans também, né? E às vezes é isso, a pessoa fica envergonhada, ela não consegue se abrir, ela não consegue chegar e falar, eu faço sexo dessa forma, né? Eu recebo penetração, para poder, enfim, fazer os exames, que também precisam ser conversados, né? Tem que ter um ambiente de confiança, né? A Fernanda também comentou. Eu preciso me sentir à vontade. Para quem nunca precisou ir para o ginecologista, não é legal, gente, ir para o ginecologista, independente da sua, né, identidade. Não é a coisa mais divertida do mundo. Nossa, como é super legal. Então, se você não se sente confortável, se você não está com um profissional que te respeita, que te orienta, que é o básico, que deveria acontecer com todo mundo, não é só com pessoas trans, a gente, como profissional de saúde, nossa principal função é orientar, não é mandar, não é dizer o que o paciente tem que fazer, não é cobrar, é orientar. Eu dou informações que aquela pessoa não tem. Então, e aí quando eu estou conduzindo um exame, eu preciso falar para aquela pessoa que eu estou fazendo e por quê. Então, eu preciso dizer, olha, eu vou introduzir esse especo, né, esse aparelhinho para poder visualizar melhor, você pode me falar se estiver incomodando. Eu vou conduzindo isso. Preciso que a pessoa se sinta confortável. Não vou fazer de surpresa, porque é a pior coisa que tem, né? Você vai se sentir, além de invadido, você vai ficar com medo, né? Enfim, então a gente precisa muito trabalhar isso nesses profissionais para que essas pessoas tenham acesso. As pessoas, homens trans em geral, pessoas transmasculinas, têm câncer, mais câncer de colo do útero, e morrem por isso, simplesmente porque eles não conseguem fazer exame preventivo, porque eles não têm, a gente não tem um sistema de saúde que minimamente esteja preparado para receber essa população. Além disso, né, outras coisas importantes aqui para a gente reforçar esse baixo nível de escolaridade que a população trans tem, relacionado a esse abandono forçado, uma expulsão, né, basicamente, desses locais de educacionais, e não é uma exclusividade de, talvez, pessoas trans mais velhas, de antigamente, né? Acho que ontem mesmo atendi um adolescente que já está quase um ano sem ir para a escola, porque ele sofreu um evento transfóbico e ele não consegue mais voltar, né? E é isso, porque é traumatizante também, né? Então, bullying, piadinhas, esse ambiente que não respeita o seu nome, né? Você não consegue ir lá e ser tratado no gênero que você
se identifica, e às vezes a pessoa sai, ela não vai querer estar ali naquele ambiente, e, o que é horrível, obviamente, né, para essa pessoa em muitos sentidos. E aí isso muitas vezes vai gerar essa exclusão também no mercado de trabalho pela baixa escolaridade, ou acesso a empregos precarizados, né, trabalho não formal, e também a própria transfobia, porque mesmo, por exemplo, tem um estudo, acho que 2000, um pouquinho mais antigo, acho que era de 2012, 2014, mostrando que quase metade ali das pessoas transmasculinas que tinham pelo menos ensino superior incompleto, cursando o ensino superior completo, trabalhavam em empregos até um salário mínimo, então assim, tipo, muito abaixo da média para a sua qualificação. Né? Então, porque é isso, eu até te contrato, mas se é trans, eu não vou contratar aqui. Se eu tiver uma vaga de emprego e eu tenho que decidir para quem eu vou dar, eu não vou dar para uma pessoa trans. Né? Então, acaba que essas pessoas ficam com subempregos. Eu quebrei meu lápis. Essas dificuldades aí do acesso também aos documentos, nome social, né, retificação. Hoje a gente tem, ainda bem, graças aí muito também ao trabalho do pessoal da assistência social, né, do direito, a gente já tem alguns locais que conseguem fazer para pessoas de baixa renda essa retificação gratuitamente, mas em alguns lugares esse acesso ainda é muito difícil, e aí tem taxas, e aí às vezes as pessoas também não conseguem pagar, né, essas taxas. Além das coisas burocráticas mesmo, para ir atrás de fazer, né, e é difícil. Como eu falei, essa dificuldade do acesso aos procedimentos e ao atendimento de saúde no geral, e aí aqui até os procedimentos de modificação corporal desejados, né, que, como eu falei, que às vezes fazem com que as pessoas procurem as bombadeiras porque não conseguem ter esse acesso. E aí isso, né, você está nesse estado de vulnerabilização social que vai, obviamente, te deixar em situação de maior risco para, enfim, doenças em geral, infecções sexualmente transmissíveis, uso de substâncias, desnutrição, né, uma alimentação inadequada. E aqui, pessoal, eu quero até, acho que dá tempo, contar uma historinha para vocês, assim. E quando eu falo desse cuidado com a população trans, essa vulnerabilização, a gente precisa lembrar, como profissional de saúde, o quanto a gente tem que olhar para os nossos pacientes, ouvir e tocar, né, principalmente o pessoal da medicina, tá? A medicina é o Drauzio Varela fala isso, né, que a medicina é feita com as mãos, né, quando a gente fala, e eu coloco, a medicina, na verdade, é uma profissão investigativa, né, então a gente está ali para conversar e ouvir nosso paciente, porque é uma investigação. Se o paciente soubesse tudo que faz sentido, né, para construir o raciocínio clínico, ele não precisava de você, ele é leigo. Ele vai te contar uma história e é você que vai investigando para juntar o quebra-cabeça e falar, nossa, isso aqui, né, leva a isso aqui. E aí, muitos profissionais, seja pelo sistema também, né, assim, de exigir, sei lá, consultas uma atrás da outra, não tem muito tempo de conversar, mas também pelo incômodo que muitos profissionais sentem ao estar diante de uma pessoa trans, porque eles não sabem, eles não estão acostumados, eles não têm interesse também em ir atrás, e aí aquilo causa um incômodo, eles querem se livrar rapidamente daquela pessoa, assim, passar para o próximo, não é problema meu. Quando eu cheguei, eu sou piauiense, né, como o pessoal falou na apresentação, eu cresci no Maranhão, fiz faculdade lá, na Universidade Federal do Maranhão, e aí eu vim para São Paulo fazer a residência de psiquiatria. Quando eu estava na residência, eu passei por um serviço que era o CAPS AD, né, um CAPS AD, aqui em São Paulo, no município de São Paulo, e lá foi onde eu atendi a primeira pessoa trans da minha vida, né, que eu tive contato, assim, em atender na saúde mental, né, eu já tinha tido contato uma vez só durante a minha graduação, assim, e não era minha paciente, ela só estava internada lá no meu hospital e eu fui lá falar para ela, olha, que na época estava toda uma confusão de onde ela deveria ser internada, né? Eu falei, onde você quer ser internada? Você quer ficar na ala masculina ou feminina? Você tem direito. Onde é que você... Fui lá falar com ela na época. Mas foi a primeira pessoa que eu realmente atendi, assim, que era a minha paciente. E ela chegou, e essa foi uma história que me marcou muito, porque a Débora, né, o nome dela é Débora,
E ela era de uma cidade no interior do Piauí, perto da minha, né? E ela saiu de lá por conta da transfobia. Ela sofria muita transfobia, a família não aceitava, ela, enfim, sofria várias violências, e ela saiu de lá e veio para São Paulo, né, em busca, enfim, de trabalho, uma vida melhor, como tantos de nós. Chegando aqui, ela não conseguiu trabalhar, ela não conseguiu emprego, ela também tinha uma baixa escolaridade, porque também não conseguiu ficar na escola lá, por conta do bullying, e ficou em situação de rua, porque ela não teve, né, condições de se sustentar, começou a ter que se prostituir, né, para sobreviver. Nesse trabalho, ela acabou contraindo HIV, começou também a fazer uso de substâncias, né? E quando ela chegou até mim, ela estava muito deprimida, fazendo uso muito abusivo de substâncias, assim, quando ela tinha um pouco de energia, ela usava, ficava assim dias sem parar usando muitas substâncias, e aí depois ficava mais não sei quantos dias só lá deitada, assim, sem energia para nada. Tinha abandonado o tratamento do HIV, tava mal. E aí ela chegou para mim, meio desconfiada, me olhando, na época eu não hormonizava ainda. Aí ela me perguntou, assim, viu o meu nome e tal, perguntou se eu era uma pessoa trans também. Eu falei, sim. E aí, naquele momento, eu já vi, assim, o olhar dela mudar. E esse foi um dos motivos que até, né, que me fizeram, enfim, publicamente falar e ir atrás e de fazer esse cuidado, porque eu vi que é importante pra gente, né, a gente se reconhecer nesses lugares. E aí eu comecei a conversar, não, é isso, vamos, vou te ajudar, vamos... E ela começou a responder, e uma coisa que às vezes me revolta muito, né, nesses discursos tradicionais, é falar que essas pessoas, às vezes, em situação de rua, em vulnerabilidade, enfim, são vagabundos, não querem se ajudar, não têm força de vontade. A Débora tinha dia que ela ficava andando por umas 5, 6 horas para chegar na consulta. Porque ela estava em situação de rua, a gente tem aqui em São Paulo o Atende, né, que são as vans da prefeitura, que levam as pessoas quando tem consulta e tal. Então, às vezes ela conseguia pegar essa van, a gente combinava, ó, tal dia, e aí a gente tentava marcar para todo mundo ali daquela região para a van levar. Mas tinha dia que a van simplesmente não aparecia, não dava, não avisava, não nada, assim. E aí, e geralmente é assim, mesmo que a tua consulta seja 6 horas da tarde, a van passa de manhã, pega todo mundo, deixa e vai, e é isso, vai levando e depois pega. Então, às vezes ela saía andando de manhã lá do local onde ela ficava para chegar na consulta lá à tarde, né? Porque ela não tinha dinheiro para o transporte e ela ia, né? E as pessoas querem dizer que essas pessoas estão nessa situação porque querem, né? E aí a Débora começou a reengajar no tratamento, uma medicação, conseguiu reduzir bastante o uso dela de substâncias. A gente conseguiu contato com o CRT, né, para ela voltar ao tratamento dela do HIV. E ela estava caminhando bem. Um belo dia, ela chegou para consulta, depois de andar um tempão, cansada, com tosse e febril. Eu examinei ela, falei, não, vamos chamar a ambulância, você vai para o pronto-socorro daqui, né? Que ela não estava bem. E aí conseguimos, levamos ela para o pronto-socorro. E essa foi a última vez que eu vi a Débora. Na semana seguinte, eu soube que ela tinha falecido, que ela chegou aí para o pronto-socorro, mas ela não foi examinada. O médico chegou, olhou para ela e falou, toma esse antibiótico e vaza. É basicamente isso. Porque aí você tem esse combo, uma mulher trans, negra, em situação de rua, usuária de múltiplas drogas com HIV. Né? É um combo que faz com que a maioria dos profissionais se incomode com a presença daquela pessoa, não sei lidar. Então, assim, passa para frente. Toma esse antibiótico, vai para casa. Ele falou que ela estava com uma pneumonia, para casa. A hipótese que ficou, né, depois da morte dela, é que teria sido leptospirose. Basicamente, ela não foi cuidada como ela deveria, né? Então, conto essa história porque eu acho que ela é muito simbólica quando a gente fala aí dessa nossa expectativa de vida.
A nossa expectativa de vida é baixa porque a gente é assassinado com requintes de crueldade? Sim. No Brasil, uma das formas mais raras de assassinato, né, é colocar fogo em alguém. Menos quando você fala com pessoas trans. Que essa é, eu acho que, se não me engano, a segunda forma mais comum de assassinato de pessoas trans. Né? Recentemente, a gente teve um caso de uma artista trans que era suplente à vereadora que foi assassinada, degolada. Assim, foram... É crime de ódio mesmo, assim, não é apenas um assassinato. Mas a gente também tem essas outras questões, a gente morre muito por isso também, porque a gente está em situação de vulnerabilidade, porque ninguém olha pra gente, porque quando a gente consegue finalmente chegar num serviço de saúde, parece que não é tão importante, assim, né, para esse cuidado com essa população, né. E quantas pessoas trans eu já não ouvi a gente falar assim, olha, você não tá bem, procura um pronto-socorro, né, da gente identificar essas, enfim, sejam questões de saúde física, sejam de saúde mental, falar, você não tá bem, vai no pronto-socorro, né, e a pessoa falar, não vou, porque eu sei que quando chegar lá, eu vou ser desrespeitado. Então, assim, das pessoas realmente acabarem, às vezes, perdendo até o tempo, né, daquele cuidado que precisa ser mais urgente, porque elas ficam relutando, porque elas sabem que quando chegar lá, elas vão sofrer, né, tem um usuário nosso lá do Núcleo Trans, que ele apanhou na rua, basicamente, ele estava trabalhando como entregador, e aí ele sofreu uma violência homotransfóbica, né, obviamente o cara que bateu nele ficou gritando coisas homofóbicas, acho que achando que ele era um cara gay, enfim. E aí ele foi para o hospital e ele conta que durante todo o percurso, todos os profissionais tratando ele pelo nome de registro, mesmo ele explicando, quer dizer, você acabou de apanhar, você está traumatizado, né? Ele ficou com sintomas, né, de estresse agudo. E você ter que, nesse momento, ainda arrumar força para explicar para alguém que aquela pessoa não deve, enfim, te tratar por um nome que não é o que você está falando, né? Então, assim, como isso realmente afasta a gente do sistema de saúde. E aí, outras coisas que eu quero chamar a atenção, né, sobre as burocracias, que eu acho que ainda são muito excessivas, que aí é a parte que eu acho que o direito tem que ajudar muito a gente aqui na saúde, porque a gente ainda tem um formato, né, de saúde muito patriarcal na medicina, né, numa sociedade machista, em que a medicina precisa tutelar a vida das pessoas. Ou seja, né, é o médico que tem que dizer se aquela pessoa pode ou não fazer alguma coisa com a vida dela, sendo que a vida é dela. Né? Então, eu acho que a gente precisa também evoluir nessa parte para entender que a autonomia daquele indivíduo é a coisa mais importante. Como eu te falei, a nossa função enquanto profissional de saúde não é mandar. Quando eu falo para aquele paciente que ele está, sei lá, com hipertensão e que ele precisa tomar captopril, eu não estou mandando, eu tenho que ter um embasamento científico para te falar, olha, né, a gente tem esses estudos que mostram que manter uma pressão acima de 13, né, aumenta o teu risco de ter infarto em tantos % nos próximos 10 anos, e essa medicação reduz e controla. É isso, eu tenho uma informação que aquela pessoa não tem, e eu dou para ela. Agora, o que ela vai fazer com essa informação é com ela. Né? Porque senão eu chegar para você falar, olha, sei lá, comer McDonald's faz mal. Aí eu proíbo você. Toda vez que você estiver comendo McDonald's, você tem que ir no médico para ele te autorizar se pode ou não comer. Não faz sentido. A gente sabe, só que a gente sabe as nossas dificuldades também. Então, se esse paciente foi lá e é hipertenso, mas não está conseguindo tomar o remédio direito, eu tenho que tentar entender por quê. Porque às vezes ele está com medo de alguma coisa, ou ele teve um efeito colateral, sei lá. Eu preciso entender para explicar para ele. Mas a decisão ainda é dele. Sempre vai ser. E quando a gente fala de pessoas trans, né, fica ainda mais nesse lugar de tutela. De que, para fazer uma hormonização precisa de autorização, para fazer cirurgia precisa de uma autorização. Né? Eu entendo, porque esse lugar, hoje, né, atualmente, está muito mais na proteção jurídica do que no cuidado de saúde. Tá? Então, é muito mais sobre como fazer o paciente não me processar caso ele se arrependa, do que sobre o que isso realmente impacta positivamente na saúde dessa pessoa. Que a avaliação, inclusive, que eu faço quando eu faço desses pacientes, né,
que é obrigatória, é só entender se ele está bem. Assim, tipo, ele sabe o que ele está fazendo. Ele tá, né, ele tem alguma contraindicação psiquiátrica, ou seja, ele tem algum problema de saúde mental grave que atrapalhe ele entender o que ele está desejando e as consequências disso. Não tem, a decisão é dele. Agora, o lugar do cuidado vai para além disso, que é de eu olhar e falar, poder conversar com esse paciente, entender o que ele já elaborou, e aí a gente vai conversando, vai avançando, vamos refletir sobre isso, vamos olhar para essa outra questão aqui, né, porque é muito fácil a gente cair no que eu chamo de ilusão cis, que é realmente achar que em algum momento a gente vai ter feito todas as modificações e a gente vai virar cis, e isso não é real e nem deve ser o nosso objetivo, porque a gente é trans e está tudo bem. Mas aí é um outro lugar desse cuidado, de elaboração, né, de processos, e não de tutela, porque a pessoa pode escolher fazer o que ela quiser na hora que ela quiser. Mas a gente ainda tem essas burocracias, né, enfim, 1 ano mínimo de acompanhamento em equipe multi, né, para poder você acessar uma cirurgia, por exemplo. Então, são coisas que eu acho que a gente precisa melhorar em termos de leis mesmo, tá? Bom, a dificuldade que eu falei, né, de não respeitar o nome social, lembrando, receita, pedido de exame, tudo isso, pessoal, já pode sair com o nome social, tá? Não precisa colocar o nome de registro ali, né? Evita uma exposição totalmente desnecessária para aquela pessoa. Então, usar o nome social, pensar, quando estou fazendo um formulário aqui nesse lugar que eu trabalho, eu estou lembrando que existem pessoas trans, né? Elas poderiam responder, qualquer pessoa poderia responder aquilo sem constrangimento. Sei lá, vou fazer um exame lá de, sei lá, um transvaginal, ou mesmo alguns exames laboratoriais, exame de sangue. Aí tem falando lá, você está grávida? Né? Porque se você tem ainda o registro de sexo feminino, e por que eu não posso colocar, você está gestante? Porque daí eu amplio isso, né? Qual o vocabulário que eu estou usando para falar, para que as pessoas não se sintam desconfortáveis, né? Essa questão da exclusão, né? Também já a Fernanda comentou, que é infelizmente muito comum, acho que em todos os serviços que atendem pessoas trans, que é das pessoas trans serem empurradas para lá, como se absolutamente tudo fosse sobre isso, né? A pessoa teve uma pneumonia, fala, não, vai lá para o ambulatório trans. Não, gente, não tem nenhum clínico no ambulatório para ver isso. Assim. Só quebrou um pé, não, ela precisa de um ortopedista, não precisa do endocrinologista ou do psiquiatra do ambulatório, né, específico. E como a gente sempre fala na Unifesp, o nosso objetivo, nossa utopia é que um dia esses ambulatórios ou não existam, ou eles sejam realmente, sabe, uma coisa muito específica, para casos muito específicos, que não podem, de fato, ser manejados ali na atenção básica, porque as pessoas trans têm que estar nos mesmos lugares que todas as outras pessoas, né? Essa falta de interesse dos profissionais, né, que não querem aprender, não querem saber, o que eu falei, passa para frente, eu não estou interessado em saber sobre isso. Não tem isso nas graduações, nas residências, quase em lugar nenhum você tem aulas especificamente sobre a população LGBTQIAPN+, sobre pessoas trans, isso a gente também precisa melhorar, para sensibilizar mesmo, e para essas pessoas entenderem que não precisa ter medo, né? Muitos profissionais não fazem, claro, porque não querem mesmo, sim, tem a questão do preconceito e tudo, mas muitos é por terem medo, tipo, eu não sei, nunca vi, eu não vou mexer, ou e se eu hormonizar e a pessoa me processar, né? Então, porque eu falo, não entende como é que realmente acontece, quais são as proteções, inclusive, legais que elas podem ter, que é só basicamente explicar para a pessoa, fazer ela assinar um termo de consentimento e acabou, né? E aí ficam com medo, porque elas não sabem, desconhecem e acabam não cuidando. E a coisa do olhar fetichizado que eu falei para vocês, que tomem cuidado, vocês só devem perguntar como profissionais de saúde, que vocês precisam saber o que vai mudar a conduta de vocês. Se não for, é curiosidade, guarda para você, tá? Então eu vou perguntar, e aí eu posso, por exemplo, se eu estou tendo que orientar aquela pessoa sobre alguma questão de, né, saúde sexual, eu posso perguntar, como você se relaciona sexualmente? Você recebe penetração? Você penetra? Você usa o seu órgão genital? E eu posso fazer isso sem necessariamente usar termos, né, binários ou que, né, enfim, deixem aquela pessoa desconfortável, tá? E aí eu vou perguntar se eu for usar aquela informação. Se eu não for só do tipo, como é que você transa? Se eu não for usar isso para nada, eu não pergunto. Que é uma pessoa e tem direito à individualidade dela, tá bom? E, para encerrar, porque para não ficar muito grande, a gente tem mais uns 2 slides só. De tudo isso, pessoal, assim, a gente também tem esses fatores que podem proteger e nos ajudar, né? Que é tanto esse acesso ao ensino médico completo, que eu falei, que é isoladamente um fator de proteção,
a facilidade em conseguir os procedimentos que as pessoas desejam, então não é sobre receitinha de bolo, então, você é trans, vamos aqui, você vai fazer cirurgia na mama, depois você vai fazer esterectomia, não, é o que aquela pessoa quer, tá? É facilitar o acesso para as coisas que ela deseja, tá? Isso também melhora muito a saúde como um todo dessa população. Esse processo de ter uma rede de apoio, de ter aceitação familiar, é muito importante, nem todo mundo tem, mas causa um impacto gigantesco. Então, quando a gente tem pessoas que têm uma família que, por mais que não cheguem na fase do orgulho, que eu já vou explicar, mas pelo menos aceitam, ou seja, não expulsam essa pessoa de casa, mantém condições básicas de vida, né? Faz com que essa pessoa possa, enfim, estudar, ter uma casa, alimentação, né? E não estar sendo violentada, pelo menos dentro daquele ambiente, isso já é extremamente importante. Então, é muito difícil, mas a gente tenta, quando a gente lida com familiares que às vezes tem uma dificuldade muito grande, né, em lidar com aquele familiar trans, da gente acolher um pouco esses medos, essas questões que essa família tem, para pelo menos manter minimamente um ambiente não tão violento dentro da casa, para que, enfim, aquela pessoa possa se desenvolver, né? A própria aceitação da identidade, que é basicamente quando... Eu acho que teve um dos depoimentos também que a Fernanda falou, né? Da pessoa dizer assim, eu tentei de tudo, mas é mais forte que a gente, né? E é aquele momento que você fala, não dá mais para fingir, não dá para eu tentar ser outra coisa, isso não é o que eu sou. E eu entendo, eu sou uma pessoa trans. O orgulho é uma outra fase. É quando não é só que eu aceitei que eu sou uma pessoa trans e não tenho o que fazer, é quando eu não tenho uma menor vergonha disso. E aí eu falo que o melhor dos mundos é quando, sei lá, chega num momento em que eu estou num bar com pessoas que eu acabei de conhecer, nunca vi na minha vida, e o assunto chega em menstruação, e eu falo, não, porque na época que eu menstruava, então assim, eu estou tão de boa com a minha identidade, tão orgulhoso, tão sem ter vergonha dela, de fato, que eu não tenho o que esconder, e se torna natural falar da minha identidade, da minha transgeneridade. E isso é o melhor dos mundos em termos de proteção aqui em saúde mental. E é isso, pessoal, assim, a gente falei um monte de coisa, né, sobre esse ambiente, né, essa contextualização de saúde de população trans, mas quando você for, principalmente como profissional de saúde, estiver diante de uma pessoa trans, você não está diante da população trans, mas sim daquela pessoa, da Maria, do José, tá? E aí você vai individualizar, porque por mais que a gente entenda que tem esse contexto, não são todas as pessoas trans, por exemplo, que estão em situação de vulnerabilidade. Você tem pessoas trans em todos os lugares, é o que a gente quer. Em todos os níveis sociais, econômicos, educacionais. Então, individualizar, lembrando que existem essas vulnerabilizações, esses riscos, que muitas vezes essa pessoa vai estar mais defendida. Como eu falei, não é como se o sistema de saúde estivesse o tempo todo acolhendo e cuidando, né? Pelo contrário, elas foram estigmatizadas por décadas, séculos na medicina, né? Então, tem uma certa resistência, tipo, será que essa pessoa vai me olhar realmente com cuidado ou que ela está falando isso por transfobia? Então, a gente também tem que ter um pouco de maleabilidade, às vezes ir mais devagar, criar esse vínculo antes de enfim, realizar determinadas condutas. E é isso, gente. Obrigado. Meu Instagram, para quem quiser seguir e depois fazer mais perguntas. Muito obrigada, Camilo. Acho que tu trouxe questões assim, essenciais para a gente pensar num processo de saúde que não envolve só o momento que a pessoa está em atendimento com a gente, né? Envolve várias questões, assim, uma rede de suporte extremamente necessária, né? Acho que casa muito com o que a Fernanda trouxe para a gente também. Infelizmente, a gente chegou no horário do nosso intervalo, a gente tinha uma pergunta ali no chat do Rodrigo. Não sei se vocês querem responder um pouquinho antes e aí a gente vai para o intervalo. Pode ser? Pode ser, pode ser. Quem gostaria de responder? A Fernanda, Camilo? O que vocês preferem? Eu não vi a pergunta, acho que não sei se travou aqui para mim. Para mim também travou. O Rodrigo tinha perguntado se existem listas nas ONGs de maus profissionais. Bom, depende da ONG. A gente tem... né? E é também um fator delicado, né?
Eu desconheço, assim, eu sei de algumas atuações de ONGs e, sim, acho super importante esse papel, porém, para ver profissionais com essa atenção aqui em Porto Alegre. Eu vejo, assim, eu imagino que tem umas listas paralelas, principalmente mais dos usuários, do tipo, olha, tem esse profissional que eu já fui, são legais, assim, rodas de indicação, mas o que eu vejo mais, na verdade, é lista de indicações, né? Então, mostrando assim, quem são esses profissionais que eu já passei, que eu gosto. Então, você tem algumas ONGs e alguns, enfim, alguns grupos, né, de pessoas trans que falam, olha, coloque aqui quem é com quem que você passa, se você indica. Isso a gente tem mais do que essa lista de onde não ir, né? Porque, de fato, às vezes é difícil mesmo, assim. Mesmo, não só no SUS, pessoal, assim, mesmo no particular, às vezes a gente pena para achar profissionais que, enfim, estejam dispostos a atender e tal. Então, essas listas acabam rolando mais nesse sentido das indicações. Perfeito, pessoal. Acho que agora a gente vai um pouquinho para o intervalo. A gente volta às 10h55, mas agradeço muito, Fernanda.